Olá, quero falar com você sobre como educar os nossos filhos para o céu. Pois bem, a pedagogia, ela é toda cristianizada. A verdadeira pedagogia de educar qualquer um de nós, qualquer criança para o céu, é por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o primeiro pedagogo mais perfeito e completo. E eu quero explicar para você essa grande graça. Bem, na história de muitos e muitos séculos da nossa civilização cristã, um primeiro e único principal projeto pedagógico universal da história da humanidade é quando nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele disse: todo o poder me foi dado. E depois, todos os povos devem seguir-me, tornar-se meus discípulos. Então, essa foi a primeira fórmula perfeita. Ide e batizai a todos, fazei todos os meus discípulos. Então, todos nós devemos ser seguidores do nosso Mestre, o único e verdadeiro que realmente viveu a sua vida toda centrada na vontade do Pai. E nós devemos seguir os seus passos de Jesus. Então, todos somos católicos, né? Que somos católicos, sabemos que as primeiras escolas foram verdadeiramente difundidas e criadas pelos católicos, nas paróquias, nas escolas catedrais, nas escolas monásticas dos religiosos. E, portanto, também as faculdades, né, todas as universidades foram também formadas pelos católicos desde toda a era cristã, quando realmente o ser humano se tornou civilizado. Somente por meio de Jesus é que a humanidade se tornou novamente capaz de seguir uma ordem, seguir aquilo que o Deus, nosso Criador, dispôs como finalidade para todos nós. Pois bem, e trazer um pouco mais de sensatez, de razão, né, para um mundo que precisava muito, um mundo paganizado, muito insensato, onde as pessoas não eram consideradas como gente, eram consideradas, muitas delas, como animais, como objeto. Mulheres, crianças não eram consideradas como pessoas, numa era paganizada antes do cristianismo. Por isso, é muito importante saber que todos nós somos chamados a viver esse projeto de Deus, muito importante, muito grandioso. São Luís, o pequeno Luís, era órfão de pai e de mãe. Foi educado católico pelos tios, tornou-se coroinha, foi catequizado, queria ser padre, queria entrar no seminário. Pois bem, muitos na época dele eram ainda perseguidos e não puderam, né, fazer isso que ele queria fazer. E ele estava numa época onde muitos estavam sendo chamados para ser soldados e marchar de forma forçada para a guerra. Então, é muito importante o sofrimento, né, desses jovens que querem estudar, mas que naquela época eram chamados forçosamente a serem soldados e ir para a guerra. E é o cristianismo quem deu essa possibilidade para muitos serem catequizados, serem educados e poderem ser levados à ciência e não para ser, né, alvo de armas na guerra. Então, tudo isso foi se vendo que homens não eram só para isso. Homens poderiam ser cientistas, poderiam ser pedagogos, poderiam ser padres, poderiam ter outro futuro. E foi naquelas épocas, no início do cristianismo, em que se viu, né, o valor da ciência humana e da inteligência do ser humano para ser usada para um benefício maior da sociedade, né, para se tornar médicos, para que muitos estudassem, para terem uma profissão mais civilizada. Então, São Luís teve essa graça dele, com 12 anos, né, ele poder renunciar esse caminho
de ir para a preparação para a guerra e pedir para que pudesse estudar. Muito bonito, né? E muitos deles, vamos dizer assim, são chamados a viver desde pequenos essa graça de podermos buscar a santidade, de buscar também através desses conhecimentos o conhecimento do amor a Deus, da fé em Jesus Cristo. E muitos desses jovens, como São Luís mesmo, ele quis seguir Jesus e acabou muito jovenzinho morrendo pela sua fé. Mas foi um jovem que amou muito a Cristo, foi muito conhecedor da verdade de Deus e se tornou um grande santo. Pois bem, é um exemplo lindo para nós, que já queremos que os nossos filhos também vão para esse caminho, para que se tornem bons homens, para que se tornem santos. É o que mais um pai e uma mãe poderia querer nesse mundo. Mas infelizmente sabemos que muitos dos nossos católicos, pais católicos, não se importam com isso. Querem que seus filhos, sejam bem-sucedidos na área financeira, mas não na área espiritual. E é o que tem acontecido muito neste mundo. E nós devemos novamente situar este mundo para voltar a essa contemplação da verdade, a voltar a esse momento em que devemos estudar a nossa fé, estudar melhor a finalidade para a qual nós fomos criados, que não é só para esse mundo, só para esse tempo, mas temos muito mais, além de usar nossa capacidade científica, inteligente, mas também sermos capazes de ser santos, serem pessoas boas, que vão seguir Jesus até o fim e testemunhar nesse mundo uma fé concreta, palpável. É o que Deus espera de nós. Então, uma pessoa que se comporta assim é aquela que contempla a verdade, que apesar de sofrer, muitas vezes, dificuldades, vai continuar perseguindo os seus ideais, querendo ser aquilo que Deus chamou a ser. E lutar, para que mais crianças sejam assim, como São Luís, apaixonadas por Cristo, de sonharem com o céu, de enxergarem que em Deus há uma felicidade maior e que vale a pena. E às vezes renunciar a uma felicidade momentânea na terra. É evidente, que esse menino, São Luís, sempre se comportou divinamente. Então você vê um menino desses e diz: isto não é normal, isto é sobrenatural, isto é um ser humano se comportando como Deus. Isto é a descrição clara do que é participar da natureza divina. Então é muito importante, a gente ver o ser humano quando entra em contato com Deus, que vai adquirindo essa natureza de Deus, que Deus é amor e a pessoa também vai amando, vai havendo uma transformação. O projeto de educação, nós precisamos educar as pessoas. E é aqui que está a coisa. Nós cristãos sempre educamos as pessoas. É um processo natural de levarmos a mensagem de salvação através da educação, do estudo. Mas como se faz isso? Porque nós somos como São Luís. Como é que nós somos? Vamos lá, Quem somos nós? Nós somos como São Luís, que quer ser esse que vai dar a vida para amar a Deus, para seguir os caminhos de Deus? Ou somos como São Pedro, São Pedro, em algum momento lá, na última ceia, ele faz declarações e juras de amor, Eu vou te amar, eu vou te seguir para onde for, darei a minha vida por ti, ó Jesus, Muitos viram essa cena de São Pedro, mas na hora H ele negou Jesus 3 vezes. Nós somos esse? Então é o que nós queremos, buscar. Então São Pedro disse, quero dar a minha vida toda para ti, nunca vou te negar, não vou te abandonar. No entanto, essas palavras, foram claras e o Jesus avisou: antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, Jesus disse. Mas eu roguei por ti para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, quando voltares, confirma os teus irmãos. Jesus sabia e Pedro caiu, nessa negação. Pois bem, no próximo vídeo vamos continuar falando sobre essa fórmula de Jesus, de educar os seres humanos para o céu. Espero você até o próximo vídeo.